Maria acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias, com o corpo cansado e a mente cheia de preocupações. O som do galo ao longe misturava com o barulho do vento batendo nas frestas da pequena casa de madeira onde morava. Grávida de 7 meses, ela levou a mão até a barriga e respirou fundo, sentindo o bebê se mexer como se respondesse ao silêncio daquela manhã. Durante muito tempo, aquele lugar simples foi cenário de sonhos compartilhados com o marido, promessas de uma vida melhor, planos de construir uma família unida. Mas nos últimos meses, tudo havia mudado. Ele já não sorria como antes, mal conversava, e o olhar que antes era cheio de amor, agora parecia distante, como se já não estivesse mais ali de verdade. Mesmo assim, Maria insistia em acreditar que era só uma fase, que tudo iria melhorar. Naquela manhã, enquanto preparava o café no fogão a lenha, Maria sentia um aperto estranho no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. O cheiro do café se espalhava pela casa, mas o silêncio era diferente, pesado, desconfortável. O marido não apareceu para tomar café como sempre fazia. Estranhando, ela caminhou até o quarto e encontrou apenas o vazio. As roupas dele não estavam mais ali. Alguns objetos haviam sumido, e sobre a mesa, um pedaço de papel dobrado chamou sua atenção. Com as mãos tremendo, Maria abriu o bilhete e leu palavras que fizeram seu mundo parar. Ele dizia que não estava pronto para aquela vida, que precisava ir embora, que aquele filho não fazia parte dos planos dele. Naquele instante, Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O coração acelerou. A respiração falhou, e as lágrimas vieram sem pedir permissão. O desespero tomou conta dela por alguns minutos que pareceram eternos. Sentada no chão frio, com o bilhete nas mãos, Maria chorava não só pela partida do marido, mas por tudo que acreditou, por cada promessa que agora parecia uma mentira. A barriga pesava ainda mais, não só pelo bebê, mas pela responsabilidade que agora era totalmente dela. Mas em meio à dor, algo inesperado aconteceu. O bebê se mexeu forte, como se chamasse sua atenção. Maria colocou a mão sobre a barriga e, entre lágrimas, respirou fundo. Naquele momento, uma decisão silenciosa começou a nascer dentro dela. Ela ainda não sabia como iria fazer, nem de onde viria a força, mas sabia que não podia desistir. Porque agora, ela não lutava só por ela. Ao longo daquele dia, Maria tentou organizar seus pensamentos, enquanto encarava a casa vazia. Cada canto trazia uma lembrança, cada objeto parecia gritar a ausência dele. Mas a realidade era clara e dura, ela estava sozinha. Com poucas condições, sem apoio e esperando um filho, o medo começou a dar lugar à preocupação com o futuro. Como iria sustentar a casa? Como cuidaria do bebê? Como enfrentaria tudo aquilo sem ninguém ao seu lado? Mesmo com todas essas perguntas, Maria enxugou o rosto, levantou-se devagar e voltou para o fogão. O café já estava frio, mas ela o bebeu assim mesmo, como um símbolo de que precisava seguir em frente, mesmo sem estar pronta. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Maria olhava para o teto, enquanto sentia o bebê se mexer mais uma vez. O silêncio da casa era ensurdecedor, e a solidão parecia maior do que nunca. Mas, pela primeira vez desde que leu o bilhete, ela sussurrou baixinho, quase como uma promessa: "Eu vou conseguir." E mesmo com o medo ainda presente, algo dentro dela começava a mudar. Uma força silenciosa, ainda frágil, mas real, começava a crescer junto com o filho em seu ventre. E sem saber, aquele era apenas o começo de uma história que ainda teria muitas dores. Mas também uma coragem que ela jamais imaginou possuir. Os dias começaram a passar de forma lenta e pesada para Maria, como se cada hora carregasse um peso maior do que ela conseguia suportar. A rotina que antes era dividida agora dependia apenas dela, e mesmo com o corpo cansado pela gravidez avançada, ela se obrigava a levantar todos os dias. O fogão a lenha continuava sendo aceso nas primeiras horas da manhã, mas agora o silêncio era sua única companhia. Sem o marido, sem apoio e com poucos recursos, Maria começou a perceber que precisava agir rápido. O pouco dinheiro que tinha guardado não duraria muito, e o bebê estava cada vez mais perto de nascer. Mesmo com medo, ela decidiu que não podia esperar a ajuda de ninguém. Precisava encontrar uma forma de sobreviver, não só por ela, mas pela vida que crescia dentro dela.
Foi então que Maria teve uma ideia simples, mas que poderia mudar tudo. Ela sempre soube fazer pão caseiro, daqueles bem macios, que enchiam a casa com um cheiro acolhedor. Era algo que aprendeu com sua mãe ainda criança, e que fazia apenas para o consumo da família. Na manhã seguinte, mesmo sentindo dores nas costas e o peso da barriga, ela resolveu tentar. Separou os poucos ingredientes que tinha, acendeu o fogo e começou a preparar a massa com as próprias mãos. Cada movimento era lento, cansativo, mas carregado de determinação. Enquanto sovava a massa, lágrimas caíam em silêncio, misturadas com a farinha. Não era só pão que ela estava fazendo. Era uma tentativa de reconstruir sua vida. Depois de assados, Maria colocou os pães em um cesto simples e tomou uma decisão que a assustava: sair para vender. Caminhar pela estrada de terra, grávida, sozinha, batendo de porta em porta, não era algo fácil. O coração acelerava a cada passo, o medo do julgamento, da rejeição, da vergonha. Mas ela foi. Na primeira casa, hesitou antes de bater. Respirou fundo, lembrou do filho, e então bateu. Uma senhora abriu a porta, olhou para ela e para o cesto. Maria, com a voz trêmula, ofereceu os pães. Para sua surpresa, a mulher comprou 2. E ainda disse palavras que Maria não esperava ouvir. Você é forte, menina. Vai dar tudo certo. Aquilo foi pequeno, mas acendeu algo grande dentro dela. Ao final do dia, Maria havia vendido quase tudo. O dinheiro não era muito, mas era o suficiente para comprar mais ingredientes e garantir pelo menos mais alguns dias de comida. Pela primeira vez desde que foi abandonada, ela sentiu uma ponta de esperança. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ela percebeu que ainda tinha uma saída. Ainda tinha capacidade. Ainda tinha valor. Ao chegar em casa, cansada, com os pés doloridos e o corpo exausto, ela colocou a mão na barriga e sorriu de leve. Era um sorriso tímido, quase imperceptível, mas verdadeiro. Um sorriso de quem começava a acreditar que talvez, só talvez, ela conseguiria. Mas enquanto a esperança começava a surgir, a realidade ainda guardava desafios maiores. Naquela mesma noite, uma forte dor atravessou seu corpo, fazendo Maria se curvar de repente. O medo voltou com força. O bebê ainda não estava na hora de nascer. Ou estava? Sozinha, sem ninguém por perto, ela percebeu que o caminho seria ainda mais difícil do que imaginava. E naquele momento, com o coração acelerado e a respiração falhando, Maria entendeu que a luta dela estava só começando. E que o próximo capítulo poderia mudar tudo. A dor que atravessou o corpo de Maria naquela noite não era como as outras que ela já havia sentido durante a gravidez. Era mais intensa, mais profunda, como se seu próprio corpo estivesse tentando avisar que algo não estava certo. Sozinha dentro da pequena casa, com o vento forte batendo nas paredes de madeira, ela se apoiou na mesa tentando recuperar o fôlego. O medo tomou conta de seus pensamentos, fazendo seu coração disparar. Ainda não. Por favor, ainda não, ela sussurrava entre lágrimas, segurando a barriga com força. O bebê se mexia, e aquilo ao mesmo tempo acalmava e assustava. Sem ninguém para pedir ajuda, sem telefone, sem vizinhos próximos, Maria percebeu que teria que enfrentar aquele momento mais uma vez sozinha. E o silêncio da noite tornava tudo ainda mais assustador. Tentando manter a calma, Maria respirou fundo e lembrou das orientações simples que havia ouvido durante uma consulta no posto de saúde meses atrás. Ela sabia que precisava observar os sinais, entender se aquilo era apenas uma dor passageira ou o início de algo mais sério. Com dificuldade, caminhou lentamente até a cama e se deitou, tentando aliviar a pressão nas costas. Cada minuto parecia uma eternidade. A dor vinha, apertava, e depois diminuía, deixando um rastro de preocupação. O pensamento de que poderia entrar em trabalho de parto ali, sozinha, sem qualquer assistência, fez seu corpo tremer. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela insistia em não entrar em desespero. Ela precisava ser forte, precisava aguentar. Porque agora não era só sobre ela. Depois de um tempo que parecia interminável, as dores começaram a diminuir. Lentamente, o corpo de Maria foi relaxando, e a respiração voltou ao normal. O alívio veio acompanhado de um cansaço profundo, daqueles que pesam não só no corpo, mas na alma. Ainda assustada, ela colocou a mão na barriga, e sentiu o bebê se mexer com mais calma,
como se também tivesse passado por aquele susto junto com ela. Lágrimas escorreram novamente, mas dessa vez não eram só de medo. Eram de alívio. Mesmo sem entender completamente o que havia acontecido, Maria sabia que precisava redobrar os cuidados. Ela não podia se permitir fraquejar, não agora, tão perto de dar à luz. Na manhã seguinte, com o sol surgindo no horizonte, Maria acordou decidida a procurar ajuda. Mesmo com dificuldade, ela se arrumou e iniciou uma caminhada lenta até o posto de saúde mais próximo, que ficava a alguns quilômetros de distância. Cada passo era pesado, mas carregado de determinação. Ao chegar lá, foi atendida por uma enfermeira que, ao perceber seu estado, rapidamente a acolheu. Depois de alguns exames simples, veio a confirmação: Maria precisava de mais cuidado, mais descanso, e não podia mais se esforçar tanto. Aquela notícia trouxe um novo desafio. Como ela iria continuar trabalhando, vendendo seus pães, se precisava diminuir o ritmo? Ao voltar para casa, com a mente cheia de dúvidas e o coração apertado, Maria sentou-se mais uma vez na varanda. O vento batia suave agora, diferente da noite anterior, como se o mundo lá fora não tivesse ideia da batalha que ela enfrentava. E ali, olhando para o horizonte, ela percebeu que teria que fazer uma escolha difícil: continuar se esforçando além do limite para sobreviver, ou desacelerar para proteger seu bebê. Mas no fundo, ela sabia que aquela decisão não seria tão simples. Porque quando a vida aperta, nem sempre existe uma escolha fácil. E o próximo passo de Maria poderia definir não só o futuro dela, mas o destino do filho que estava prestes a chegar. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. Cada passo de Maria era acompanhado por um turbilhão de pensamentos que não davam descanso à sua mente. A recomendação da enfermeira ecoava sem parar. Ela precisava diminuir o ritmo, cuidar mais de si, evitar esforço. Mas como fazer isso quando a realidade não espera? Ao chegar, ela encostou na porta de madeira e fechou os olhos por alguns segundos, tentando encontrar uma resposta que não vinha. A casa continuava simples, silenciosa, e agora parecia ainda mais pequena diante dos problemas que cresciam. Ela caminhou devagar até a mesa, sentou-se e apoiou as mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer. Aquilo era um lembrete constante de que cada decisão que tomasse agora teria consequências muito maiores do que ela imaginava. Naquele mesmo dia, Maria decidiu tentar algo diferente. Se não podia mais sair vendendo de porta em porta como antes, precisaria encontrar outra forma de continuar. Foi então que lembrou de Dona Lourdes, uma vizinha que morava um pouco mais distante, mas que sempre foi conhecida por ajudar as pessoas da região. Mesmo cansada, Maria juntou forças e foi até lá. Ao chegar, foi recebida com um olhar atento e preocupado. Sem conseguir esconder a emoção, Maria contou tudo. A partida do marido, as dificuldades, o medo e, principalmente, o risco que estava correndo ao continuar se esforçando. Dona Lourdes ouviu em silêncio, e depois de alguns segundos, disse algo que Maria jamais esqueceria: você não precisa carregar tudo sozinha. A partir daquele momento, uma pequena mudança começou a acontecer. Dona Lourdes se ofereceu para ajudar na venda dos pães, levando para outras casas, enquanto Maria ficava responsável apenas pela produção, dentro do seu limite. Aquilo parecia simples, mas para Maria, era como se uma porta tivesse se aberto em meio ao desespero. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava completamente sozinha. Nos dias seguintes, mesmo ainda cansada, ela passou a organizar melhor seu tempo, respeitando o próprio corpo, fazendo pausas, cuidando mais da alimentação. Cada pão que saía do forno agora carregava não só esforço, mas também esperança. Mas enquanto tudo começava a se ajustar, uma nova preocupação surgiu. Durante uma das visitas de Dona Lourdes, uma notícia inesperada veio à tona. Alguém havia visto o marido de Maria na cidade vizinha, vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aquela informação caiu como um peso no coração dela. A dor da ausência voltou com força, misturada com uma sensação de injustiça difícil de explicar. Enquanto ela lutava todos os dias para sobreviver e proteger o filho, ele simplesmente seguia a vida. Maria ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Naquela noite, deitada mais uma vez em sua cama simples,
Maria olhava para o teto com os olhos abertos, sem conseguir dormir. Os pensamentos não davam trégua, e a imagem do passado insistia em voltar. Mas dessa vez, algo dentro dela estava diferente. A dor ainda existia, mas já não paralisava como antes. Lentamente, ela virou o rosto, colocou a mão na barriga e respirou fundo. Não importava mais onde ele estava ou o que estava fazendo. A realidade agora era outra. E mesmo com todas as dificuldades, Maria começava a entender que sua história não dependia mais dele. Só que o destino ainda guardava um encontro inesperado, e tudo poderia mudar mais uma vez. Os dias seguintes trouxeram uma calma que Maria não sentia há muito tempo, mas era uma calma estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Com a ajuda de Dona Lourdes, a rotina começou a se encaixar melhor. Maria já não precisava caminhar longas distâncias, e isso trouxe um pequeno alívio para o seu corpo cansado. Mesmo assim, cada movimento ainda exigia esforço, e o peso da barriga parecia aumentar a cada dia. Em uma tarde silenciosa, enquanto retirava os pães do forno, ela sentiu novamente aquele aperto leve, diferente da dor intensa da outra noite, mas suficiente para deixá-la alerta. Parou por alguns segundos, respirou fundo e olhou ao redor da casa. Tudo parecia em ordem, mas dentro dela, a sensação de que o momento estava se aproximando começava a crescer. Na manhã seguinte, Dona Lourdes chegou mais cedo do que o normal, com um olhar diferente, como se tivesse algo importante para dizer. Sentou-se ao lado de Maria e, com cuidado, contou que tinha ido à cidade e, por coincidência, encontrou o marido dela. Disse que ele parecia bem, trabalhando, vivendo como se não tivesse deixado nada para trás. Mas o que mais mexeu com Maria foi o detalhe que veio depois. Ele perguntou sobre ela. Perguntou se o bebê já tinha nascido, se ela estava bem. Aquilo foi como uma mistura de sentimentos impossíveis de controlar. Como alguém que foi embora daquela forma ainda tinha coragem de perguntar? Maria ficou em silêncio, olhando para o chão, tentando entender o que sentia naquele momento. Aquele dia passou mais lento do que todos os outros. A mente de Maria estava presa naquela informação, revisitando memórias, lembrando dos momentos bons e ruins, das promessas quebradas, e das noites em que chorou sozinha. Uma parte dela sentia raiva, outra ainda guardava uma dor profunda, mas havia também algo novo. Uma espécie de clareza. Pela primeira vez, ela começou a enxergar tudo com mais distância. Percebeu que não era mais a mesma mulher de antes. A dor que quase a destruiu agora tinha moldado uma força que ela nem sabia que possuía. E aquela pergunta dele já não tinha o mesmo peso que teria semanas atrás. No final da tarde, enquanto o céu começava a mudar de cor, Maria decidiu fazer algo que não fazia há dias: caminhar até o portão e olhar a estrada. Ficou ali parada, em silêncio, observando o caminho de terra por onde ele havia ido embora. O vento soprou leve, balançando seu vestido. E por um instante, parecia que o tempo tinha parado. Mas dessa vez, ela não esperava mais ninguém voltar. Aquela espera tinha acabado. E ao perceber isso, um sentimento de liberdade começou a surgir, mesmo em meio às dificuldades. Ela não precisava mais viver presa ao passado. Foi então que, no meio daquele silêncio, um som inesperado surgiu ao longe. O barulho de passos se aproximando pela estrada fez Maria franzir a testa, tentando enxergar melhor. O coração começou a bater mais forte, não por esperança, mas por pressentimento. A silhueta de alguém foi ficando mais clara conforme se aproximava. E quando finalmente conseguiu reconhecer quem era, o tempo pareceu travar por completo. Depois de tudo, depois de ir embora sem olhar para trás, ele estava ali, voltando. E naquele exato momento, Maria percebeu que o capítulo mais difícil da sua história ainda não tinha terminado. O coração de Maria disparou como nunca antes quando a figura dele se tornou nítida diante de seus olhos. Cada passo que ele dava na estrada parecia ecoar dentro dela, trazendo à tona tudo o que ela tentou enterrar: a dor, a decepção, o abandono. Mas algo era diferente dessa vez. Maria não correu, não chorou, não chamou por ele. Apenas ficou parada, com a mão apoiada na barriga, sentindo o filho se mexer como se também percebesse aquele momento. Quando ele finalmente parou diante dela, o silêncio tomou conta de tudo. Nenhuma palavra parecia suficiente para preencher aquele espaço entre os dois.
Ele tentou falar, a voz baixa, hesitante, mas Maria apenas observava, com um olhar firme que ele nunca tinha visto antes. Aquela não era mais a mesma mulher que ele deixou para trás. Ele começou a explicar, dizendo que estava confuso, que sentiu medo, que não sabia como lidar com a responsabilidade de ser pai. Disse que se arrependeu, que pensou muito, que queria voltar, que queria fazer diferente. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, mas para Maria, não era o que ele dizia que importava. Era o que ele fez. Enquanto ele falava, ela lembrava das noites sozinha, do choro silencioso, do esforço para sobreviver, das dores que enfrentou sem ninguém ao lado. O contraste entre as palavras dele e a realidade que ela viveu era impossível de ignorar. E naquele momento, Maria percebeu que ouvir não significava aceitar. Com calma, algo que surpreendeu até a ela mesma, Maria finalmente falou. Sua voz não saiu fraca, nem carregada de desespero. Saiu firme, decidida. Ela disse que não foi apenas abandono, foi escolha. Ele escolheu ir embora no momento mais difícil, escolheu não estar presente quando ela mais precisou. E agora, voltar não apagava o que aconteceu. Enquanto falava, as lágrimas até surgiram, mas não eram de fraqueza. Eram de libertação. Cada palavra era como um peso sendo tirado de dentro dela. Pela primeira vez, Maria estava colocando sua dor para fora sem medo. O homem diante dela ficou em silêncio, sem saber como responder. Talvez esperando que ela cedesse, que aceitasse, que tudo voltasse a ser como antes. Mas Maria já não era mais aquela versão de si mesma. A vida havia ensinado de forma dura, mas eficiente. Ela aprendeu a se levantar sozinha, a lutar, a sobreviver. E acima de tudo, aprendeu que não precisava de alguém que só estivesse presente quando fosse conveniente. Olhando diretamente nos olhos dele, Maria deixou claro que sua prioridade agora era o filho. E a paz que ela levou tanto tempo para começar a construir. Quando ele finalmente foi embora novamente, dessa vez sem insistir, Maria sentiu algo que não esperava: leveza. Não havia alegria, mas também não havia mais aquele peso esmagador. Era como se um ciclo tivesse sido encerrado de verdade. O sol já começava a se pôr, e o céu ganhava tons quentes, enquanto ela permanecia ali, respirando fundo. Com a mão na barriga, ela sussurrou algo baixo, quase inaudível, mas cheio de significado: agora somos só nós. E pela primeira vez desde o começo de tudo, Maria não sentiu medo do futuro. Porque dentro dela, uma nova força tinha finalmente tomado o seu lugar. A noite chegou tranquila, mas o coração de Maria estava diferente de todas as outras noites que ela viveu até ali. Não havia mais aquele peso sufocante, nem o medo constante do amanhã. Havia silêncio, mas dessa vez, um silêncio de paz. Deitada em sua cama simples, ela olhava para o teto enquanto sentia o bebê se mexer com mais intensidade. Algo dentro dela dizia que o momento estava próximo. As dores começaram devagar, como um aviso suave, mas diferente das outras vezes, Maria não entrou em desespero. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e apenas aceitou. Aquela dor não era mais medo. Era chegada. Era o início de algo novo que ela esperou, sofreu e lutou para viver. As contrações ficaram mais fortes e mais próximas, e Maria, mesmo sozinha, mostrou uma força que ela mesma ainda não conhecia por completo. Com dificuldade, conseguiu chamar Dona Lourdes, que rapidamente veio ajudá-la. Juntas, enfrentaram aquele momento com coragem. Cada grito, cada respiração, cada segundo parecia uma eternidade, mas Maria não desistiu. Ela segurava firme, pensando em tudo que passou, em tudo que superou, e principalmente, no motivo de estar ali. O mundo lá fora parecia ter parado, como se nada mais importasse além daquele instante. E então, depois de tanta dor, veio o choro. Um choro forte, vivo. O som que mudou tudo. Quando o bebê finalmente nasceu, Maria chorou junto. Mas não era um choro de tristeza. Era de vitória. Nos braços dela, estava a prova de que ela conseguiu. Contra tudo, contra todos, contra o abandono, o medo e a solidão. Ela venceu. O pequeno rostinho, ainda frágil, se encaixava perfeitamente no peito dela, como se sempre tivesse pertencido ali. Naquele momento, nada mais importava. Nem o passado, nem a dor, nem quem ficou para trás. Só existia ela. E o filho. E dentro daquele pequeno ser,
estava toda a força que ela achou que não tinha. Os dias que se seguiram não foram fáceis, mas eram diferentes. Agora, cada dificuldade tinha um sentido maior. Cada noite sem dormir, cada cansaço, cada desafio. Tudo valia a pena. Com a ajuda de Dona Lourdes, Maria continuou sua luta, mas agora com ainda mais determinação. O sorriso que antes era raro começou a aparecer com mais frequência. E mesmo em meio às dificuldades, havia amor. Um amor puro, forte, inabalável. Um amor que ninguém poderia tirar dela. E assim, a história de Maria não terminou. Ela recomeçou. Porque aquela mulher que um dia foi abandonada, hoje era exemplo de força, coragem e superação. Se você chegou até aqui, essa história tocou você de alguma forma. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, porque histórias como a de Maria precisam ser ouvidas. E nunca esqueça, às vezes, o fim que mais dói é exatamente o começo que a gente precisava. E se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma forma. Talvez você tenha se visto na dor de Maria, ou talvez conheça alguém que esteja passando por algo parecido. Então não guarda isso só para você. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque histórias como essa não são apenas histórias. São força, são esperança, são prova de que mesmo nos momentos mais difíceis, é possível recomeçar. E se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma forma. Talvez você tenha se visto na dor de Maria, ou talvez conheça alguém que esteja passando por algo parecido. Então não guarda isso só para você. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque histórias como essa não são apenas histórias. São força, são esperança, são prova de que mesmo nos momentos mais difíceis, é possível recomeçar.